Olá, professor. Acá estou eu, Jucimara. Esta é Ana Jara. Estamos acá para hablarmos de los aspectos formales, rimas, versos y estrofas de los poemas de Mário Quintana y Gonçalves Dias. En este trabajo tiene por objetivo hacer un estudio comparativo entre los poemas Canción de Exilio de Gonçalves Dias y una canción de Mário Quintana, considerando el aspecto formal, rimas, versos y estrofas de los mismos, a fin de identificar posibles influencias, puntos convergentes y divergentes entre los mismos. Así, esse trabalho começa com um levantamento bibliográfico de la vida de los autores, a fim de se situar el contexto histórico en lo cual la producción literaria de estos se inserta, seguida de la comparación de los poemas. Gonçalves Dias, 1823-1864. Nació en las afueras de Caxias, Maranhão, en 10 de agosto de 1823, hijo de un comerciante portugués y una mestiza. Comenzó sus estudios en Maranhão y todavía joven viajó a Portugal. En 1838 ingresó en el Colegio de las Artes en Coimbra, donde concluyó el curso secundario, y en 1840 se inscribió en la Universidad de Derecho de Coimbra, donde tuve contacto con escritores del romantismo portugués. También en Coimbra, en 1843, escribe su famoso poema Canción de Exilio, de lo cual se expresa el sentimiento y soledad. El poeta, perteneciente al romantismo, movimiento filosófico, literario y artístico que se inició en los últimos años del siglo XVIII, que floreció en los primeros años del siglo XIX. El poeta citado arriba fue un teatrólogo brasileño y un gran indianista de la generación del romantismo, en cuya producción literaria se observa una valorización idealizada de la tierra natal, el alejamiento espacial que era un trajo del romantismo y la sobrevalorización de los elementos que componen este lugar. Es recordado también como uno de los mejores poetas líricos de la literatura brasileña. Gonçalves Dias vivenció el momento principal que determinó el rompimiento de Brasil con Portugal, que ha provocado la independencia del país en 1822, promoviendo el desarrollo de un arte focada en los aspectos brasileños, mostrando que el nacionalismo y el fanismo eligen al indio como héroe nacional. Además de eso, las obras de esa época fue presentada con un carácter muy nacionalista y patriótico. Así, esa fase se quedó conocida por el binomio indianismo y nacionalismo. Desde el inicio, dos simbologías son retratadas en el poema de Gonçalves Dias, donde el autor hace una comparación entre la fauna y la flora. La primera, él hace una generalización por no hablar de lo pájaro, o sea, no hay una especificación del término. Sabiá, sencillamente, dice aves. En la segunda, el autor habla sobre el saudosismo de la vegetación. Por lo tanto, lo mismo, solo quería poner en evidencia que en otro lugar no tiene árboles como en Brasil. Así se queda claro la falta que siente de la tierra natal. Ratificando lo expuesto en el párrafo arriba, es oportuno destacar que el autor hace una comparación entre su tierra natal y el país de exilio, aunque el poeta sigue
uma comparação mais egocêntrica, enfatizando as belezas naturais de sua terra, no do que a do país de exílio. E isto ocorre em outro momento de seu poema, com um pensamento donde surge lo lírico por sentir falta de seu país. Además, se utiliza de códigos de superioridade para apresentar as imperfeições que não vê em sua nação. E em este instante, Gonçalves Dias mostra o significado da palavra belezas. Aunque não te olvidas de pedir a Deus que não muera sem que vea a seu país para desfrutar suas belezas. Sem dúvidas, a canção del exílio é um dos poemas mais emblemáticos do autor, que foi publicado em 1857. Neste contexto, o autor utiliza del poema com versos rimados e metrificados. Veamos o exemplo. Canção del exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Podemos caracterizar os versos de Gonçalves Dias como rimados e metrificados, cuja las estrofas são elementos del texto poético. Sua diferença é que cada linha de um poema é um verso, aunque esta é a única frase em uma composição poética, é também o elemento que define a poesia, enquanto que a estrofa é um conjunto de versos. Por lo tanto, este poema tem 5 estrofas, sendo esta uma unidade insertada em el poema formado por versos. En las estrofas, los conjuntos de versos são ordenados de maneira a apresentar uma correspondência métrica com outras estrofas. Outro elemento del texto poético é a rima, e em este caso podemos mirar que el segundo verso, em lo quarto verso de todas as estrofas, a terminação de las palavras são similares, como sabiá, lá, flores e amores, aunque se utilizava al final de los versos. Essas são chamadas rima externa, pero também se pueden utilizar el interior, sendo la rima interna. El uso de ciertos tipos de rima varía de acuerdo con la intención del autor y el efecto que él desea. Mário Quintana nasceu em Rio Grande do Sul em 30 de julho de 1906. Foi um escritor, poeta, periodista e tradutor de renombre, recebendo inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio Jabuti e o Prêmio Machado de Assis, de la Academia Brasileira de Letras. Depois de frequentar algumas escolas em sua cidade natal, Quintana ingressou ao Colégio Militar de Porto Alegre. Em este colégio, começou a produzir seus primeiros trabalhos literários, publicados em la revista
de la instituição. 5 anos depois, por problemas de saúde, deixou o colégio militar e se quedou em Porto Alegre, trabalhando em la librería del Globo. Su trabajo en la librería duró solo 3 meses. Em 1925, vivió a viver em Alegrete, trabalhar em la farmácia de tu padre. Contudo, continuou escrevendo poesias e contos. Mário Quintana é considerado como um dos maiores poetas brasileiros do século XX, perteneciente a la segunda generación del movimiento modernista. Además de isso, Mário Quintana se destacou em la poesia del modernismo literário brasileiro de esta segunda fase. O autor nunca foi casado, teve uma vida solitária, dedicou-se à escritura hasta uma idade muito avançada, morreu em Porto Alegre el 5 de maio de 1994, deixando um vasto legado literário. O poeta vaqueiro Mário Quintana também hizo uma releitura del poema Canção de Exílio de Gonçalves Dias. El poema, uma canção, não registra exílio físico, só la mira criticamente em relação à terra. Lo sentir distante mesmo, incluso em seu próprio país, em lugar e tempo. Com isso, pergunta-se onde, agora, uma vez que o poeta não se acostumbrou nem lugar e nem la realidade. Contudo, passa a ter um sentimento que se niega a ver las árvores e los pájaros que cantam em árvores ausentes. Mário Quintana deixa claro que há uma forma de ingratidão de la tierra del hijo mismo que este esteja em sua terra natal. O poeta, uma canção de Mário Quintana, contradice que o poeta Canção de Exílio de Gonçalves Dias afirma, haciendo uma releitura ao inverso de este ao negar a realidade vanagloriada por Gonçalves Dias, de uma fauna e flora brasileira, exuberante e bela. Assim, Mário Quintana faz uma crítica em relação do ser humano com o meio ambiente. Exemplo, uma canção de Mário Quintana. Minha terra tem palmeiras, em vez de um mero sabiá. Cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Minha terra tem relógios, cada qual com sua hora, nos mais diversos instantes, mas onde o instante de agora. Mas onde a palavra onde, terra ingrata, ingrato filho, sobre os céus da minha terra, eu canto a canção do exílio. Este poema habla sobre a realidade de sua vida, sua tierra, como se las letras tuvieran tristeza a ser leídas, como el canto de las aves invisíveis. Lo mesmo mostra em sua obra, como se las personas e su alrededor no se param, donde cada uno hacen ao seu tempo ouvido apreciar su instante. Em el caso de que el hombre não se preocupa por ello, ayer la beleza de sus palmeiras dejando en aire
el canto del sabiá. Se conscientiza com el momento ahora. Es el profundo sentido de esse poema, que expressa com versos bem elaborados e relevantes com o intento de persuadir ao leitor, sendo que, em la primeira estrofa, aborda a questão ambiental, la destrucción de la naturaleza, donde aves increíbles cantan en palmeras que ya no existen. En la segunda estrofa, él habla de uma pátria desagradable, sem rumbo, indefinida, sem identidade. Há, por lo tanto, uma falta de ritmo. Em cada reloj dicta sua hora. E la terceira habla que la tierra está sendo exilada, que la está acabada, que la destrucción já ha tenido em conta. E em sua última estrofa, vemos que quiso mostrar-nos que nos damos valor a todo isso. Es un poco triste, pero nos hace reflexionar sobre como estamos actuando com nosso planeta. Finalmente, podemos deduzir que um texto não tem uma originalidade própria, tendo como ponto de partida uma releitura, utilizando-lhe de las más variadas formas de manifestación de la intertextualidad. Podemos destacar que la linguagem del modernismo es despreocupada con los patrones formales. Esto porque muchos escritores del movimiento rompieron con las sintaxis, la metrificación y las rimas. Assim, os poetas se acercaram de linguagem coloquial, subjetivo, original, crítico, sarcástico e irônico, uma vez que o modernismo foi um movimento artístico-literário que surgiu no século XX em Brasil e em el mundo, donde se destacou a poesia e la prosa, rompiendo com os patrones estéticos vigentes. Finalmente, podemos inferir que os autores são divergentes, uma vez que Mário Quintana, ao escrever seu poema, inversamente de la canción de exílio de Gonçalves Dias, donde retrata uma beleza exuberante de la fauna e la flora brasileira. Isso ocorre quando ele escritor disse que não há beleza em outro lugar como em seu país. Em contrapartida, Mário Quintana deixa explícito sua opinião, afirmando que outro autor hace uma exaltação de seu país, mostrando a existência de las palmeiras e pájaros mencionados em seu poema. É isto, professor. Todo que nós acá podemos escrever e ler para vocês. Gracias.